Desde o começo dos tempos, os homens e os lobos são amigos. Mas com a evolução, as alcateias ficaram na natureza e nós construímos cidades. Mas nesse vídeo vamos te contar sobre uma amizade que superou o tempo entre um garotinho e uma loba. Tenho certeza que você vai se surpreender. Ficou super curioso? Então já deixe seu like e bora pro vídeo. Hoje vamos te contar sobre uma história que virou notícia em todos os jornais da época depois que o relato de um garotinho surpreendeu a todos. A quilômetros de distância da cidade de Coldfoot, Alasca, havia uma mulher que era mãe solteira de um garotinho chamado Harold. Os dois moravam em uma cabana aconchegante e se sustentavam com a mineração de ouro. O clima de onde viviam é bem diferente do resto do mundo, pois no verão a vida fluía tranquilamente com uma média de 8 graus Celsius. Mas com a chegada do inverno tudo ficava diferente, pois no Alasca essa época do ano é longa e bem rigorosa, com uma média de menos 24 graus Celsius. Em um dia comum, Harold saiu para caminhar como de costume, mas ele não esperava que algo que mudaria sua vida fosse acontecer durante sua trilha. O caminho era cheio de pinheiros altos que formavam a estrada, mas tudo era coberto de gelo, e apesar de Harold ainda ser apenas uma criança, ele sempre prolongava suas caminhadas pensando em como seria bom morar em um lugar mais quente ou em um país tropical. Nesse dia ele demorou muito para voltar e quando percebeu que já estava tarde, começou a correr de volta para a cabana antes que anoitecesse. A região em que viviam era segura e não havia crimes, porque todos eles tinham um inimigo em comum. Quando o sol desaparecia, o frio tomava conta, chegando a menos 30 graus Celsius. Ele corria rápido, mas a luz do dia estava sumindo muito depressa, quando de repente Harold ouviu um barulho vindo da floresta. Ele sabia que já estava tarde e não podia demorar mais, mas o garotinho ouviu o barulho novamente e não pôde conter a sua curiosidade. Procurando de onde vinha o som, viu vários tufos de pelo espalhados na neve e começou a segui-los. Ele entrou um pouco para dentro da floresta e se deparou com um filhotinho de lobo que rosnava. E naquele momento Harold começou a achar que tinha sido uma péssima ideia desviar o caminho. Mas o filhotinho de lobo não o mordeu. O que ele fez na verdade deixou o garoto surpreso. O filhote se aproximou e olhou alguns segundos nos olhos de Harold, quando de repente se virou e começou a caminhar como se quisesse que o garoto o seguisse. Seguindo a deixa, a criança acompanhou o filhote e percebeu que ele não estava sozinho. Havia mais 3 à espera dele. Chegando ao destino final, ele avistou o problema. Os filhotes estavam na verdade pedindo ajuda, pois a mãe deles havia caído em uma armadilha de urso que estava dentro de uma espécie de bueiro. Já era tarde e Harold realmente não poderia mais ficar ali. Então removeu a grade para que os pequenos lobos se alimentassem e tirou a neve ao redor para que não fossem congelados à noite. E depois disso voltou correndo para sua casa. Na cabana, sua mãe estava preocupada e o proibiu de sair para caminhar durante a tarde. Por isso, Harold acordou bem cedo no dia seguinte para ver a loba e seus filhotinhos. A loba ainda estava lá, é claro, mas parecia exausta. Harold havia ganhado a confiança dos filhotes que o lamberam quando ele apareceu, mas para tirar ela dali, o garoto teria que ter um pouco mais de paciência. Ele não sabia o que fazer, então se agachava e conversava com o animal. Depois de horas tentando fazer amizade, ele voltou para sua cabana em busca de comida. A loba comeu todos os vários pedaços de carne que o garotinho trouxe de casa, pois estava amamentando, e isso deixava ela muito cansada. Os dias foram passando e Harold se aproximava mais a cada dia. Ele já estava muito perto, mas ainda não se sentia seguro para tocá-la. Cerca de 6 dias depois, Harold levou comida como de costume e alimentou a loba ferida. Depois prosseguiu com seu ritual e se agachou para conversar com ela, tentando fazer amizade, quando percebeu que a loba estava balançando levemente o rabo. Naquele momento, Harold sabia que estava na hora de tentar fazer carinho nela. Então ele estendeu a mão bem devagar e de olhos fechados. Imaginou que ia ser mordido, mas a verdade é que ela gostou do carinho e deixou Harold passar a mão em sua cabeça sem nenhum problema. No entanto, o menino achou que seria mais seguro tirar a pata da loba da armadilha só no dia seguinte e, como prometido, ele voltou para finalmente libertá-la. Harold gentilmente tocou a pata da loba e ela chorou de dor quando ele finalmente abriu a armadilha.
A loba estava eufórica e se levantou de uma vez, fazendo Harold cair para trás. Nesse momento, ele fechou os olhos, protegeu o rosto e se preparou para o pior, mas o que aconteceu foi emocionante. Harold demorou a entender o que estava vendo, mas percebeu que sua mão úmida era a loba e seus filhotes lambendo como agradecimento. Depois desse breve momento de proximidade, ela o encarou por alguns segundos como se estivesse dizendo obrigada, e depois foi embora com seus filhotes para a floresta adentro. Ele ficou feliz por ter conseguido livrar a mãe loba da armadilha, e soube naquele momento que nunca mais veria sua amiga, então voltou para casa feliz com o que tinha feito. Mas depois de 5 anos, algo incrível aconteceu. Harold era um adolescente agora, e ainda amava a floresta e fazer trilhas. Mas ele e sua mãe tinham decidido se mudar para Washington, em busca de novas oportunidades. Quando o dia da mudança finalmente chegou, ele resolveu ir fazer trilha pela última vez, para se despedir do lugar onde cresceu. Depois de alguns minutos de caminhada, ele percebeu que a armadilha ainda estava lá toda enferrujada, e se abaixou para pegá-la quando uma onda de lembranças e sentimentos sobre sua amiga loba e seus filhotes invadiu seu coração. Mas ele resolveu que não ficaria ali por muito tempo e decidiu continuar a trilha. Depois de alguns minutos de caminhada, ele parou para descansar e sentou perto de uma árvore para comer alguma coisa. Mas de repente ele escutou uma respiração pesada. Com medo, ele virou o rosto devagar para ver o que era. A primeira coisa que ele viu foi um enorme focinho marrom de um urso Kodiak. Harold ficou em pânico. O urso encarou o garoto por alguns segundos até que rugiu com toda a sua força. Em uma ação rápida, Harold escolheu a primeira árvore que achou e começou a subir desesperadamente. Quando ele estava a uns 5 metros de altura, o urso alcançou o pé da árvore, mas ele também começou a escalar em busca de sua presa. Em uma última tentativa de sobreviver, o garoto já estava preparado para o pior e continuava gritando por ajuda o mais alto que podia, até que de repente o urso parou e parecia procurar por algo entre as árvores. Harold estava incrédulo com a situação e não entendia por que o urso estava descendo lentamente. Quando o animal chegou ao chão, Harold percebeu que havia 5 lobos enormes cercando e rosnando para o urso. Depois de alguns minutos de confronto, o gigante do Alasca finalmente desistiu e se virou para ir embora. Os lobos então começaram a caminhar para a floresta, mas um deles parou e encarou Harold, que ainda estava em cima da árvore, e finalmente percebeu que era sua amiga loba que havia salvado 5 anos atrás. O garoto desceu lentamente na direção da loba. Quando se aproximou, ela soltou um uivo cortante que ecoou pela floresta. Harold queria chegar mais perto, mas isso não foi possível, pois a loba se virou e foi em direção aos seus filhotes. Depois disso, ele procurou por ela por toda a floresta, mas não a encontrou novamente. Antes de finalmente se mudar para Washington, ele contou toda a história para os jornais da região e disse que nunca esqueceria daquele dia, e percebeu que existem coisas na natureza que o ser humano nunca vai ser capaz de entender. Os lobos são animais realmente incríveis, e temos muito que aprender com eles, e com as pessoas que os compreendem também, como essa outra história em que uma loba deu seu bebê para um homem, e ele fez algo realmente incrível.